Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título do vídeo é o seguinte: gente, o Flamengo dominou o jogo e o Corinthians não. Reticência. Mauro César fala tudo da primeira partida da final. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante mesmo, vai ajudar o canal a continuar crescendo, embrasar e espalhar a palavra. Aciona a notificação do sininho, like no vídeo. Aqui em cima você pode ver que tem um QR Code, é o QR Code do Pix. Você consegue escanear ele com o aplicativo do seu banco, né? Com aquela área do Pix do banco. E você digita o valor que você quiser e manda um donate aqui pro canal para dar um suporte, para mostrar teu apoio, etc. Realmente será de grande valia, vou ser muito grato a você. Caso você não queira ou não possa, máximo respeito, continua comigo aí, continua inscrito, continua assistindo os vídeos, é isso aí. Sempre comente nos vídeos, seus comentários são muito importantes, eu interajo com os comentários todos, gosto muito de responder os comentários de vocês, então comente, mesmo que você ache que não tem o que você comentar. Tem sim o que você pode comentar, caso não tenha nenhuma opinião a respeito do vídeo, que é você me dizer de que cidade, que estado você é, para que a gente possa saber até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, Lau. Eu já começo aqui dando uma boa tarde para Nilson César, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Zé Manuel. Agora, começando falando do jogo, né? Eu, dando uma opinião rápida aqui que eu dei ontem no Canelada, na minha opinião, o Flamengo teve uma atuação boa para quem jogou fora de casa, nada demais. Agora, para mim, de novo, o Corinthians fica devendo muito. O Corinthians estava jogando em casa. Estava jogando para 57 mil pessoas. 47 mil pessoas. Então, tinha que jogar melhor. O Corinthians precisava propor mais o jogo. Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians não aprendeu com o erro da Libertadores, que abdicou de jogar em casa para tentar ir vivo, como diz o Vanderlei às vezes, para o Maracanã. E, na verdade, deixa o Flamengo ainda mais favorito por definir agora o título dentro da sua casa sem sair com a desvantagem da Arena Corinthians. Mauro César Pereira, o que falar sobre o jogo, sobre a partida dos dois times? E você concorda? O Corinthians deve muito ainda jogando em casa num jogo tão decisivo? Eu estava vendo lá comentários de alguns colegas, né, setoristas do Corinthians e tal, corintianos. Não, que o Corinthians joga assim mesmo, ele joga pelo 1-0, a torcida entende. Esse é um cenário específico para determinados jogos. Uma final em mata-mata, né, um confronto em mata-mata, uma final mais ainda, tem as suas peculiaridades. É um jogo só de 4 tempos, né? O placar continua 0-0 e ele vai. Se fosse 1-1, continua 1. O que vale é o placar agregado. Até é engraçado que você fala assim, não, o time que fizer mais pontos, aí tem um desempate. Não, é só somar o placar, é isso, é um jogo só, em 2, né? E aí você tem que tirar proveito do quê? Pelo menos na maioria das vezes, do fator campo. Você joga na sua casa, você tem que ter alguma vantagem. Se o seu adversário é melhor do que você, no caso o Flamengo é melhor do que o Corinthians, mais ainda você precisa construir uma vantagem. Claro que é possível você não construir a vantagem e se classificar, mas não é o padrão, não pode ser esse o objetivo. Então, se imaginava, discutimos isso aqui ontem, que o Corinthians pudesse em casa, estava ali o mando de campo, a torcida proporcionou um recorde de público, está lá para apoiar, mas o time do Corinthians simplesmente ele fez uma partida muito pálida, muito tímida. Eu achei muito tímida. Se você analisar, as chances do Corinthians foram basicamente chutes de média distância, com o Renato Augusto, coitado, sozinho tentando levar o time a algum lugar. Dá até pena, porque ele fica ali correndo atrás dos caras do Flamengo para ajudar a marcar, gastando energia, um jogador veterano, um jogador com muitas questões físicas que o atrapalham, historicamente tem sido assim em toda a sua carreira, e tentando ainda finalizar para o gol, fazer alguma coisa, porque não acontecia muita coisa não. E teve a chance no erro grave do Léo Pereira, que aquele negócio eu falo da bomba armada, né? O Flamengo tem que torcer para ser só essa bomba que estava armada. Se tiver uma outra até o final da temporada, pode vir coisa ruim por aí. Porque assim, é um jogador muito inconstante, né? Você vê que ele, de repente, dá um branco nele, ele errou um tempo de bola, que assim, é uma coisa de futebol amador. Aquilo ali, nem na pelada você vê o cara errar uma bola, uma tentativa de cabecear uma bola no campo de ataque, ela passa por cima dele, aí o Yuri Alberto vai em velocidade, o Davi Luiz foi muito bem, aliás, grande partida do Davi Luiz, porque ele acompanha e toma o drible, mas aí que tá, é para tomar o drible mesmo. Porque você retarda o adversário. Aí o Thiago Maia chega e dá o carrinho limpo na bola, e aí a bola é chutada fraquinha, o Santos faz a defesa. Qual a defesa difícil do Santos? Não teve. Não teve defesa difícil. O Corinthians não conseguiu fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, gente. Jogando em casa, buscando uma vitória.
Aí se você voltar atrás, contra o Boca, foi a mesma coisa. Primeiro tempo o Boca ficou ali fechado, o Corinthians tentava, mas criou muito pouco. No segundo o Boca saiu um pouco mais para o jogo, percebeu, pô, dá para se engraçar aqui. Foi 0-0. E aí conseguiu uma classificação lá em Buenos Aires, que foi épica pela circunstância, time todo desfalcado, né? O Benedetto perdendo o pênalti, essa coisa toda, né? E se classificou nos pênaltis, mas tanto aquilo foi considerado épico, porque é uma coisa completamente fora do padrão. Você não pode contar com uma classificação como aquela. Você tem que buscar construir alguma coisa em casa. Eu esperava muito mais do Corinthians ontem. Dizíamos ontem aqui, recebeu reforços o Vitor Pereira em todos os setores. Titulares, Balbuena, Fausto Vera e o Yuri Alberto, que são bons jogadores. Dois vieram da Rússia, um veio da Argentina, são reforços internacionais, né? Independentemente da nacionalidade. O argentino, o paraguaio e o brasileiro. O Roger Guedes vinha jogar. O que o Roger Guedes fez ontem? O temor do flamenguista era o quê? Pô, vai jogar ali em cima do Rodinei. Ele ficou mais tempo correndo atrás dos caras do Flamengo do que fazendo o Rodinei correr. Então, assim, eu achei a postura do Corinthians postura muito, muito conservadora. Eu acho que isso está sendo ofuscado, uma visão aqui de São Paulo, uma visão alvinegra, pela cortina de fumaça da reclamação do pênalti, que você vai abordar esse assunto, creio eu, mais adiante, né? Então, se discute isso e se ignora mais um jogo em casa em que o Corinthians não faz valer mando de campo. Quando eu falo valer mando de campo, não é que o Corinthians tem que atacar que nem índio, como diria Abel Braga, o time do Flamengo, e deixar, não. É você ter uma solução ofensiva. É uma bola parada, é um contra-ataque, um momento de pressão na saída de bola que faça o Flamengo sofrer. Por exemplo, o São Paulo perdeu por 3-1 pro Flamengo, né? Esqueça o resultado. O São Paulo fez o Flamengo sofrer. O Flamengo passou por perrengue naquele jogo no Morumbi. Santos fez grandes defesas. O Santos fez... Agora, o Corinthians... Mas esqueça o resultado. Eu tô falando... Aquele jogo ali, o São Paulo deu um calor no Flamengo. Não fosse a nossa boa jornada dos nossos atacantes. Foi, sei lá, 4 ataques, 3 gols. Não ia ter sido 3-1. A proposta do jogo. O ideal seria o Corinthians, do Vitor Pereira, que é um bom técnico, fazer o Flamengo sofrer, fazer o Santos trabalhar e em algum momento flertar com a vitória. Não flertou com a vitória, flertou com a derrota. O Flamengo teve mais a bola, dominou o jogo, controlou o jogo como quis. Porque pro Flamengo, o que era interessante? Bem, se eu empatar aqui, tá bom. Se eu vencer, tá ótimo. Eu vou decidir em casa. O meu time é melhor. O Flamengo ficou com a bola, girou a bola, tirou a velocidade do jogo, não permitiu o contra-ataque. Rodinei jogou preso ali como lateral, não descia a todo instante, então acabou não dando tanto espaço naquele setor, embora nitidamente seja um ponto fora da curva. Jogador muito limitado, muito abaixo dos outros, você percebe isso, especialmente quando ele tem que jogar dessa maneira, né? Que ele não pode nem dar os seus avanços ali com aquela liberdade que ele tinha em outros momentos. O Flamengo teve chance com o Gabigol no primeiro minuto, um chute rente à trave. Depois com o Pedro, numa bola do Everton Ribeiro. Depois com o Gabigol, diante do Cássio. Foi a mais clara, né? Essa terceira do Gabigol. Se o Gabigol domina de primeira, ele faz o gol. Mas ele tentou deixar ela passar, o Cássio muito bem saiu e abafou. Por isso que eu falei aqui ontem. O Cássio vai trabalhar mais do que o Santos. Isso é óbvio, gente. E aconteceu. Aí no segundo tempo você teve chute do Everton Ribeiro, que o Cássio defendeu de fora da área. A bola do Léo Pereira, excelente para o Everton Ribeiro de cabeça. O Gabigol a queima-roupa, disputando com o Gil, finaliza. E o Cássio defende ali, cara a cara. A do travessão do Davi Luiz. Bola no travessão do Davi Luiz. Chute ele com algum perigo também, parecido com os do Renato Augusto. O Flamengo teve as chances mais claras. Eu achei que assim, o Corinthians repetiu o que fez contra o Boca, o que fez contra o Flamengo na Copa Libertadores, o que fez o outro foi a mesma coisa. Joga em casa, mas você não vê o Corinthians nem em momentos do jogo, assim, olha, eu tô na minha casa, aqui mando eu vou te incomodar, eu vou te encurralar. Eu vou fazer seu goleiro trabalhar, meu camarada. Não, fica jogando, joga por uma bola. Bem, vai jogar no Rio, pode até conseguir o resultado, acho que vai jogar super fechado, mas acho que o Corinthians perdeu uma oportunidade de, pelo menos, oferecer algum tipo de dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo foi bem? Eu acho que fez um bom jogo, não foi um ótimo jogo. Agora, eu analiso o contexto. Se fosse um jogo de pontos corridos, o Flamengo precisando vencer para alcançar o Palmeiras na liderança, digamos, né? Não seria bom, teria que ganhar o jogo. Mas sendo um jogo de mata-mata e de volta, foi muito bom para o Flamengo. Por quê? Dominou o jogo, não correu riscos, ameaçou o adversário, tirou a velocidade do jogo quando quis, desacelerou, trocou passes, esfriou o jogo, cadenciou. 4 pendurados, só um tomou cartão, que era inevitável. O João Gomes toma muito cartão. O cartão dele foi injusto, mas no segundo tempo ele merecia um cartão. Eu acho que poderia inverter, mas ele sairia suspenso de um jeito ou de outro. Aliás, a discussão do Flamengo não tem que ser porque é do cartão que o João Gomes levou, não. Tem que ser por que ele toma tanto cartão. Né? E agora, como é que vai ser no outro jogo? Não, vai entrar o Vidal. Tá ruim? Mas o Vidal marca menos, mas ele talvez marque menos que o João, mas ele vai dar muito mais qualidade do meio para frente. E qual vai ser o cenário do jogo do Rio? Flamengo com a bola, no campo de ataque, atacando o Corinthians. Então pode ser até interessante essa troca forçada. Eu achei o Corinthians muito tímido. Muito tímido. Eu entendo que o clube adquiriu uma característica de jogar pelo 1-0, a torcida entende, mas outro Corinthians nem passou perto do 1-0. Tanto que estão falando desse pênalti que para mim não houve, depois a gente pode entrar em detalhes, porque é a única muleta que tem para tentar apagar a cortina de fumaça, para fazer uma cortina de fumaça diante de uma atuação muito limitada, de um elenco bom, de um time bom.
E você vê a reação dos jogadores quando saem do campo. O Roger Guedes, o Renato Augusto. Eu não acho que eles estão reclamando da substituição. Os caras estão com raiva assim, pô, não jogamos nada, né? Viemos para isso. Eu entendi dessa maneira. A bronca do jogador. Você sai de campo assim, a gente pode mais do que isso, cara. E ficar vendo os caras tocando bola aqui e só. Mas enfim, maneiras de ver futebol. Agora, Vanderlei Nogueira, você mesmo ontem, você deixou claro aqui. Você falou, o Corinthians vai jogar para ir vivo, pelo menos, para o Rio de Janeiro. Eu questionei, inclusive. Eu falei, se fizer isso, vai errar. Porque o Corinthians tem que buscar o resultado em casa. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Corinthians deveria ter jogado mais, deveria ter tentado chegar mais no ataque. O Corinthians não chegou no ataque. O Corinthians chegou só no erro do Léo Pereira. Concordo com o que o Mauro falou. Foi a hora que o Corinthians teve a chance. Teve também uma outra chance, sendo sincero, do Juliano. Que ele joga, ele dá a finta no Davi Luiz, fica com o gol aberto e o Léo Pereira recupera muito bem e bloqueia o chute. Aquele lance ali era um lance que o Corinthians também poderia ter feito 1-0. Agora, o Flamengo fez o que a gente imaginava. Conseguiu ficar cara a cara com o goleiro? Não. O Flamengo ficou cara a cara com o goleiro 3 vezes. Mas aquela chance foi clara, a chance foi clara, mas foi bloqueada pelo zagueiro. Como quantas vezes os jogadores do Flamengo foram bloqueados pelos defensores. O Corinthians não criou para os seus atacantes nenhuma situação para ficar em boas condições de finalizar. Não houve. Não houve. A única foi criada pelo Léo Pereira. É fato. Porque é uma bola fácil que ele errou, só para ilustrar. Não, mas é verdade. É que nesse lance o Juliano ele dá a finta e faz a finalização. Foi uma chance ali que, se o Léo Pereira não recupera, seria uma grande chance de gol ali. Agora, falta um pouco de coragem até para esse time do Corinthians, Vanderlei. Para mim, falta. Eu acho que o Corinthians também não é esse time fraco para abdicar de jogar, não. É um time que tem Yuri Alberto, é um time que tem Roger Guedes, é um time que tem Fagner, é um time que tem Renato Augusto. É um time forte. Pode jogar melhor sim em casa. Na minha opinião, o Corinthians se acovardou e poderia ter atacado mais, poderia sim ter tentado ir para o Maracanã com a vantagem. Aí, claro, muitos corintianos falam, mas a defesa é o ponto forte, vai jogar para não levar gol de novo no Maracanã. Só que, o Flamengo teve chances claras também na Arena Corinthians. A probabilidade é que tenha ainda mais chances no Maracanã. Eu acho que faltou coragem pro Corinthians para tentar o resultado dentro da sua casa, Vanderlei, mas você já imaginava. Você falou, eu acho que o Corinthians vai jogar para ir vivo pro Maracanã. Boa tarde a todos. Olha, por sugestão do Mauro César Pereira, ontem nós fizemos o cara a cara, lembra? Opa! Foi até legal. É uma sugestão fixa que eu faço. Eu sei. Eu gostaria de fazer cara a cara. Eu queria ter trazido esse cara a cara aqui pra rapaziada dar uma reagida nisso. Eu trouxe só o duelo da ESPN, né? Do ESPN FC, do LFC. Queria ter trazido esse, mas ontem era o Dia das Crianças e tal. A gente fez um churrasquinho aqui em casa, dei uma atenção pro meu filho, meu pai veio aí também. E aí acabou que não tive como. Só fui realmente parar mesmo quando já tava quase de noite. Eu tava já morto com farofa. Deu mais um pouquinho, dormi e acordei cedo hoje. Nós fizemos o cara a cara, que ele adora isso. Quem é melhor? O goleiro tal? Ele a gente podia fazer. Tem jogo. De todos os jogos de cada rodada da Série A e B. B. Cada porque isso tem uma definição na partida fantástica. Então, eu queria só. Então, mas eu estou brincando dizendo que ontem, naquela avaliação que nós fizemos, deu 2 jogadores do Corinthians e todos os outros do Flamengo. O Cássio, que ficou muito claro que se ele não jogasse, seria uma tragédia, né? Ele estava com aquele problema há alguns dias, foi dúvida em algum momento, mas o Cássio e se eu estiver equivocado, o Fagner. Não foi isso? Por causa do Rodinei, em homenagem ao Mauro. Foi, o Fagner ganhou. É isso, foi. E todos os outros jogadores do Flamengo. Não, o Duqueiroz ganhou. O Duqueiroz ganhou. Tudo bem. Mas todos os outros jogadores do João Gomes. Meu Deus. Foi no desempate. O Quem De quem? Do João. Meu Deus. votou isso? Foi Piperno, Vampeta... Quem votou isso? Quem votou isso? Tudo bem. Piperno, Vampeta e Flávio Prado votaram no Duqueiroz. Então eu não queria ser repetitivo, mas alguma coisa eu queria abordar aqui. Primeiro, antes da bola rolar, era um time favorito. O Flamengo e o outro não era favorito. Pronto, então já ficou muito claro isso, tanto no primeiro jogo como aquele que vai acontecer na próxima semana. Na minha visão, no meu gosto pessoal, seria um jogo, eu gostaria de ver um jogo espetacular. Um tentando arrebentar o outro com gols.
Mas o jogo não foi ruim, não. O Corinthians poderia ter jogado mais. E o Flamengo poderia ter mais sorte, de repente, nas finalizações que acabou o goleiro deles defendendo. Mas o jogo até que foi legal. O Flamengo fazendo isso, o Corinthians fazendo isso. Esse é um desejo pessoal, expectativa. Esse é desejo. Agora, expectativa. Eu não esperava nada diferente do Corinthians. Eu bati na tecla aqui, ele não pode perder. Ah, mas vai ficar um jogo feio. Eu sei que vai, é lógico que eu sei que vai ficar um jogo feio. É óbvio que eu sei. Mas ele não pode perder. Se ele perder o jogo, ele já pode nem viajar. Se ele sair com empate, ele chega respirando no Maracanã. A chance de ganhar no Maracanã é grande? Não, é pequena. Mas ele chega vivo lá. Mas isso é pensar pequeno para o Corinthians. Não é pensar em chegar vivo, é pensar em ser campeão. Asmar, não sou eu que estou pensando pequeno. Eu estou sabendo o que vai acontecer, eu acho. É a antivisão do fato. Poderia ter, nossa, goleou o Flamengo. Não seria uma grande surpresa se ele tivesse vencido o Flamengo? Oh, vem cá, qual é o ufanista que vai dizer o seguinte: eu tinha certeza que o Corinthians ia ganhar do Flamengo? Não, ninguém tinha certeza, nem o presidente do Corinthians. Ele sabia que ia especular, se ganhasse uma... E o Corinthians teve lá uma ou duas chegadas, poderia ter encaixado, eu estava ouvindo o Nilson, poderia ter encaixado um gol, termina o jogo 1-0, nossa, solta rojão de novo, lá na zona leste de São Paulo. Mas não era isso. Agora, ele saiu vivo, foi bom para o Corinthians. E para o Flamengo? Bom para o Flamengo. Veja como é que pode um negócio desse, porque o Flamengo não quer perder, ele sabe a força que ele vai ter no Maracanã. Agora, então, não foi ruim para o Corinthians. Agora, eu não esperava mais. Bati na tecla ontem sobre isso. Tanto é que os dois melhores jogadores do Corinthians ontem, na minha visão, claro, foram o Cássio e o Gil. Sem dúvida. Ou não? Sem dúvida. O Cássio e o Gil. Os outros... Balbuena fez um jogo bom também. Mas jogo bom é minha simpatia. Isso? Hoje você tá... Mas é claro... você quer dizer assim, é igual uma... Nada, não vou falar, porque depois vem patrulhamento. Então... vai amarelar. Comigo não tem esse negócio, não. Eu não vou deixar o bumbum na janela. Melhor evitar ser cancelado. Então, tem essa. Então, eu queria... Só uma coisa. Então, eles foram os melhores. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e foi um pouco melhor ainda no segundo tempo. E o resultado foi bom para o Corinthians. Foi legal para o Corinthians. E aí tem depois uma cascata de reclamações, cascata de peso, de volume, sobre a penalidade, que eu sei que o Osmar vai colocar daqui a pouquinho para a gente discutir isso. Então o jogo era o que eu esperava. Nada fora disso, o Corinthians saiu vivo, tá bem. Era isso, na minha opinião, que estava passando na cabeça do professor Vitor Pereira, como estava do Filipão, que eu bati na tecla aqui. Quando o Filipão estava disputando, o negócio do professor é não perder esse jogo. Ele vai ser esculhambado, que o time dele pode jogar mais. Ele está pouco ligando se ele vai ser esculhambado. Ele não quer perder. No caso, foi o caso do Vitor Pereira. Ele pode fazer um charminho, ele pode ver aqui na reclamação, ele não falou se o time dele jogou bem, jogou mal. Ele está reclamando da arbitragem. Porque é a boia. Não é dele, não, de todos. Né? De todos. Não é só o Vitor Pereira que faz isso. Todos. Então, é a boia. Que a arbitragem só faz lambança, é verdade. Às vezes não faz. Às vezes toma pau porque não fez. Que nós vamos falar daqui a pouquinho, Osmar. Agora, Zé Manuel, Nilson César. Nilson, você estava narrando o jogo também. Tava lá. O Piperno ontem, no Canelada, ele diz, pra mim não aumenta o favoritismo do Flamengo depois desse jogo. Eu discordo completamente. Se você tem 2 jogos, no jogo que é na casa do Corinthians, o Corinthians não vence. O Flamengo, sim, já era favorito. Aqui a gente é sincero, o Flamengo entra nessa final como favorito. O Corinthians não vence em casa. Eu discordei do Piperno. Eu acho que o Flamengo se torna ainda mais favorito. Agora, essa questão do chegar vivo, vai chegar vivo no Maracanã. O que é chegar vivo no Maracanã? É ficar se retrancando e torcer pro Flamengo não achar um gol? Eu concordo com o Piperno. Como é que ele falou mesmo? Que não aumenta o favoritismo por causa desse primeiro jogo do Flamengo. Claro que não aumenta, tá certo o Piperno. É que o Piperno ele tem uma análise muito mais profunda, né?
esse primeiro jogo ele não significou nada. O favoritismo, já falei, já era para ter comprado a faixa faz tempo. Não foi o primeiro jogo que aumenta ou diminui o favoritismo do Flamengo. O favoritismo do Flamengo existe desde quando o confronto foi criado. O único detalhe que vocês não estão falando aqui, não adianta esperar do Corinthians um bom jogo contra o Flamengo. Não dá. E não é nenhuma outra equipe. Talvez só o Palmeiras hoje possa fazer um jogo mais parelho com o Flamengo. Eu estava falando com o Mauro aqui. Por isso que eu falo, o jogo do campo é um, o jogo da TV é outro. Entendeu? Tem 2 jogos. Aquele que você vê na TV e o jogo do campo. O jogo do campo você percebe uma disparidade técnica gigantesca de um time para o outro. A disparidade técnica do Flamengo para o Corinthians é enorme. O Corinthians é um time que oscilou e oscila sempre. Ele faz uma partida regular, outra ruim, outra péssima. Esse é o Corinthians. Não adianta você esperar do Corinthians um time envolvente, que vá pra cima do Flamengo. Nós vamos resolver aqui pra cima no Mengão. Como? O time do Flamengo é muito melhor que o time do Corinthians. É muito melhor. Mas é muito melhor mesmo que o Corinthians. Não dá. Quando eu falei compra a faixa, é pra comprar. Só se der uma grande zebra que o Corinthians pode ganhar um jogo lá no Maracanã e sair com o título da Copa do Brasil, como foi aquela zebra. Se bem que aquele Flamengo do Santo André, que enfrentou o Santo André, não era aquela coisa fantástica, né? Mas eu lembro o que o Mauro falou aqui, por exemplo, do São Paulo. O que é? O São Paulo também, ninguém imaginava que fosse fazer frente com o Flamengo. Perdeu de 3-1. Tomou 3. O Flamengo jogou nada. Mas jogou bem, cara. O Flamengo aquele dia não jogou nada. Sim, o São Paulo jogou bem. O São Paulo atacou, o São Paulo tentou fazer um gol. O Flamengo deu 3 ataques, meteu 3 gols. Sim. 3 ataques, meteu 3 gols. Concordo. O Corinthians sai com um resultado melhor. Mas sai com uma atuação muito pior. Não adianta. O Roger Guedes é bom jogador? Bom jogador. O monstro Rodinei acabou com o Roger Guedes ontem. Olha aí, Não é verdade? Não jogou nada. E o pior é que saiu reclamando. E o técnico português tem razão. Pra ficar tem que correr, jogar, marcar. Ele não fez nada disso hoje. O que fez o Roger Guedes? Nada. Não jogou bola. Não jogou, foi substituído e bem substituído. Renato Augusto foi substituído porque não aguentava mais correr. É o único que o Renato Augusto é o único que caberia nesse time do Flamengo, entendeu? Ele e o Cássio, talvez. O único que caberia nesse time do Flamengo. Não, o Fagner. Fagner. Tá bom, vai. Enfim de carreira, o Fagner, né? Ele já tá mais para entrar com os netos em campo, o Fagner. Então, o Renato é o único que tem uma qualidade técnica parecida com os jogadores do Flamengo ali. O resto é muito diferente. Então vai dar Flamengo lá no Maracanã e pronto. Entendeu? Ontem o empate que lamba as unhas. Era para ter perdido o jogo. Não perdeu porque jogou o Cássio. Se o Cássio tivesse contundido mesmo e não tivesse jogado, perderia o jogo ontem. Podia ter tomado 2 gols. No mínimo. Como disse o Mauro, o Corinthians flertou com a derrota. Tomado 2 gols no mínimo. Então, quando analisa um jogo que tem o Flamengo do outro lado, pro time adversário é duro. É duro, porque é muita distância técnica. Então, eu sempre analiso o jogo do Flamengo assim, com a distância técnica que o Flamengo tem dos demais. O único que eu ponho um pouquinho de exceção nisso é o Palmeiras, que tem um time muito pronto faz tempo. O resto não dá para jogar com o Flamengo. Bom, não posso discordar dele, realmente o Corinthians não fez muita coisa, mas eu achei que o jogo não foi tão ruim assim não, do jeito que eles falaram aí, parece que o jogo foi uma draga. Eu não acho que foi uma draga, foi até maneiro, divertido de assistir. A gente um pouco tenso porque é Flamengo, né? E queria sair com a vitória. Mas quero o seu comentário. Me diz aí o que você pensa a respeito do que a gente viu aqui, do que a gente falou aí no vídeo. Quero muito interagir com os comentários de vocês. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir que se inscreva no canal, acione o sininho, like no vídeo. Aqui o QR Code do Pix, eu sempre falo. Se você quiser mandar um donate aqui, é só você escanear esse QR Code com o aplicativo do teu banco. Você preenche o valor que você quiser e vai mandar um donate pra cá e vai ser muito bem-vindo. Vou te agradecer demais. Caso você não queira ou não possa, não tem problema, máximo respeito, continua aqui comigo, se inscrevendo, comentando, assistindo os vídeos, é isso aí, vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.